O estúdio estava mais silencioso que o normal. Léo Dias ajustou o microfone pela terceira vez, observando Zé Felipe se acomodar na poltrona à sua frente. O cantor, normalmente expansivo e sorridente, parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Zé, você pediu essa entrevista. Disse que tinha coisas importantes para falar, começou Léo, com sua voz característica. Estou aqui para te ouvir, sem julgamentos. Zé Felipe respirou fundo, passando as mãos pelos cabelos. Léo, eu precisava falar. Não aguento mais as especulações, as mentiras. As pessoas não sabem nem a metade do que aconteceu. Vou ser sincero contigo e com quem está assistindo, disse Zé Felipe, olhando diretamente para a câmera. A separação não foi do nada. Não foi por traição, como andam falando por aí. Foi muito mais complexo que isso. Léo se inclinou para a frente. Complexo como? Eu tinha inseguranças, cara. Muitas. A Virgínia sempre foi essa mulher forte, independente, que conquistou tudo sozinha. E eu? Sou filho do Leonardo, sempre tive tudo mais fácil. Isso me corroía por dentro. A voz de Zé Felipe começou a tremer. Eu me sentia pequeno perto dela às vezes. Ela construiu um império, tem milhões de seguidores, empresas? E eu ficava me perguntando, será que ela me ama de verdade ou está comigo por causa do meu sobrenome? Os ciúmes eram terríveis, continuou, limpando os olhos que começavam a se encher de lágrimas. Não era ciúme de homem, não. Era ciúme do sucesso dela, da independência dela. Eu queria ser o provedor, sabe? Mas ela nunca precisou de mim para nada financeiro. Léo fez uma pausa respeitosa. E isso gerava conflitos? Demais. Eu comecei a criticar o trabalho dela, as viagens, as parcerias. Sempre arranjava um defeito. No fundo, eu sabia que estava sendo idiota, mas meu orgulho não deixava eu admitir. A conversa tomou um rumo ainda mais emotivo quando Zé Felipe falou sobre as filhas. O que mais me dói é pensar na Maria Alice e na Maria Flor. Elas não pediram para nascer no meio dessa confusão. A Maria Alice já pergunta por que o papai não mora mais em casa. Sua voz quebrou completamente. Como você explica para uma criança de 3 anos que o papai foi um idiota? Que o papai deixou o orgulho falar mais alto que o amor? Eu acordo de madrugada pensando nelas, Léo. Será que elas vão me perdoar quando crescerem? Será que vão entender que eu amo elas mais que tudo, mesmo tendo feito tanta besteira? Léo tocou no assunto que todos queriam saber, e sobre os bens, a casa, as empresas. Zé Felipe deu um sorriso amargo. A Virgínia ficou com a casa. E sabe por quê? Porque ela que pagou. Com o dinheiro dela, do trabalho dela. Eu só fui morar lá quando a gente se juntou. As empresas dela continuam sendo dela. Eu nunca mexi nisso, nunca quis. Meu pai sempre me ensinou que homem tem que conquistar as próprias coisas. Eu tenho minha carreira, meus shows, meus projetos. Claro que vou pagar pensão para as meninas, isso nem se discute. Elas são minha prioridade número 1 agora. A pergunta que estava no ar finalmente veio: você ainda ama a Virgínia? Zé Felipe ficou em silêncio por longos segundos, olhando para as próprias mãos. Cara, eu vou amar essa mulher para sempre. Ela é a mãe das minhas filhas, é a mulher que me ensinou o que é amor de verdade. O problema nunca foi amor. O problema fui eu. Minha imaturidade, meu machismo idiota, minha insegurança. A Virgínia merecia um homem que celebrasse o sucesso dela, não que ficasse intimidado por ele. Se eu pudesse voltar no tempo. Sua voz se perdeu. Eu mudaria tanta coisa. Apoiaria mais os projetos dela, ficaria orgulhoso quando ela fechasse mais um contrato, comemoraria as conquistas dela como se fossem minhas. Mas não dá para voltar, né? Só dá para aprender e tentar ser um homem melhor daqui para frente. Para os caras que estão assistindo, disse Zé Felipe, olhando novamente para a câmera, não façam o que eu fiz. Se vocês têm uma mulher forte do lado de vocês, celebrem isso. Não deixem o ego de macho idiota destruir uma família. A Virgínia não precisava de mim para ser completa, mas escolheu me ter na vida dela. Isso deveria ter sido motivo de orgulho, não de insegurança. Léo Dias, visivelmente emocionado, fez a última pergunta: e agora? Qual é o plano? Agora é focar nas minhas filhas, na minha música, e tentar ser um homem melhor. Talvez um dia, quem sabe, eu consiga reconquistar a confiança da Virgínia. Não necessariamente para voltarmos, mas para sermos uma família funcional para as meninas.
E se ela encontrar alguém que a valorize como ela merece, eu vou ficar feliz por ela. Porque quem ama de verdade quer o melhor para a pessoa, mesmo que não seja com você. A entrevista terminou com Zé Felipe se levantando, abraçando Léo Dias e sussurrando: "Obrigado por me deixar falar a verdade." Quando as câmeras se desligaram, Léo olhou para sua equipe e disse: "Essa vai ser a entrevista mais importante da minha carreira." 2 dias depois, a entrevista viralizou em todas as redes sociais. Virgínia, através de seus stories, postou apenas: "Obrigada pela sinceridade. As meninas merecem um pai que reconheça seus erros." E talvez, apenas talvez, aquela conversa tenha sido o primeiro passo para a cura de. O telefone de Zé Felipe não parava de tocar. Desde que a entrevista foi ao ar, sua vida virou de cabeça para baixo, mas dessa vez, de uma forma diferente. "Cara, você não imagina quantas mensagens eu recebi", contou para seu empresário, João, enquanto caminhavam pelos corredores do estúdio onde gravaria seu novo single. "Homens casados me agradecendo, dizendo que a entrevista salvou o casamento deles. Teve um cara que escreveu um textão dizendo que estava fazendo a mesma coisa comigo, diminuindo a esposa por ela ganhar mais que ele. Disse que depois de ver a entrevista, chegou em casa, pediu desculpa e prometeu mudar." João sorriu. Pelo menos algo bom saiu dessa história toda. Era uma quinta-feira comum quando Zé Felipe estava buscando as meninas na escola da Maria Alice. Ele havia estabelecido essa rotina após a entrevista, toda quinta e fim de semana alternado com as filhas. Quando chegou no portão, Virgínia estava lá. Eles se cumprimentaram com um aceno de cabeça, como vinham fazendo desde a separação. Mas dessa vez, ela se aproximou. "Posso falar com você um minutinho?" O coração de Zé Felipe acelerou. "Claro." "Eu vi a entrevista", disse Virgínia, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Foi corajoso da sua parte. Eu precisava falar a verdade, Vir. Cansei de mentir para mim mesmo." Ela ficou em silêncio por um momento, observando as crianças brincarem no parquinho da escola. "A Maria Alice me perguntou ontem se você estava triste por causa dela", disse Virgínia, com a voz embargada. Eu não sabia o que responder. Zé Felipe sentiu o peito apertar. "O que você disse?" "Disse que o papai não estava triste por causa dela, mas que às vezes os adultos precisam aprender a ser pessoas melhores." "Eu comecei a fazer terapia", disse Zé Felipe, surpreendendo Virgínia. 3 vezes por semana." "Sério?" "A entrevista me fez perceber que eu tenho muito trabalho interno para fazer. Não posso ser um bom pai se eu não resolver minhas próprias questões primeiro." Virgínia assentiu. "Como está sendo?" "Difícil. A psicóloga me fez ver que minha insegurança vem de muito antes de te conhecer. Tem a ver com sempre ter sido o filho do Leonardo, sabe? Nunca consegui construir uma identidade própria de verdade. E agora? Agora estou tentando. Comecei a escrever minhas próprias músicas, sem ajuda do meu pai ou da equipe dele. Quero provar para mim mesmo que eu tenho talento próprio." 2 semanas depois, Virgínia recebeu uma ligação inesperada de Zé Felipe. "Vir, posso te contar uma coisa?" "Pode." "Estou trabalhando em um projeto. Junto com alguns psicólogos e terapeutas, estou criando uma série de palestras sobre masculinidade tóxica e relacionamentos." Virgínia ficou surpresa. "Como assim?" "Depois da entrevista, percebi que minha história pode ajudar outros homens. Quero falar sobre insegurança masculina, sobre como o machismo destrói famílias. Já tenho convites para falar em universidades e empresas." "Isso é incrível, Zé. Queria te perguntar se você toparia participar de algumas palestras comigo. Não como casal, mas como 2 pais que estão tentando fazer o melhor para as filhas, mesmo separados." Virgínia demorou alguns dias para responder. Quando ligou de volta, sua voz estava determinada. "Eu topo participar das palestras. Mas com uma condição." "Qual?" "Que você continue na terapia. E que a gente faça algumas sessões de terapia familiar, para aprendermos a ser pais separados da melhor forma possível." Zé Felipe sentiu os olhos marearem. "Você faria isso?" "Pelas meninas, eu faria qualquer coisa. E se isso puder ajudar outras famílias também, melhor ainda." O auditório da PUC estava lotado. Mais de 500 pessoas, entre estudantes, casais e profissionais, aguardavam ansiosamente. Zé Felipe subiu no palco, mais nervoso do que em qualquer show que já havia feito. Virgínia estava na primeira fila, dando-lhe um sorriso encorajador. "Boa noite, pessoal. Meu nome é José Felipe,
mas vocês me conhecem como Zé Felipe. E eu estou aqui hoje não como cantor, mas como um homem que quase destruiu a própria família por conta do próprio ego. A plateia ficou em silêncio absoluto. Há um ano, eu tinha tudo que um homem poderia querer: uma esposa incrível, 2 filhas maravilhosas, sucesso profissional. E eu joguei tudo isso fora porque não conseguia lidar com o fato de minha esposa ser mais bem-sucedida que eu. Durante 1 hora, ele contou sua história com uma honestidade brutal. Falou sobre ciúme, insegurança, machismo e sobre como tudo isso afetou sua família. Quando terminou, a primeira pergunta veio de um rapaz de cerca de 25 anos. Como você soube que estava sendo machista? Porque eu acho que posso estar fazendo a mesma coisa com minha namorada. No final da palestra, durante a sessão de perguntas, uma mulher levantou a mão. Zé Felipe, você disse que ainda ama Virgínia. Vocês têm alguma chance de voltar? Zé Felipe olhou para Virgínia, que assentiu com a cabeça, dando-lhe permissão para falar a verdade. Olha, eu sempre vou amar a Virgínia. Ela é uma mulher extraordinária e a mãe das minhas filhas. Mas eu entendi uma coisa importante: amar alguém não significa ter direito a essa pessoa. Hoje nós somos amigos. Não é mais aquele amor romântico de antes, mas é um amor maduro, de respeito mútuo. E sabe de uma coisa? Isso é mais bonito do que eu imaginava. Nós criamos um modelo de família diferente, mas funcional. As meninas veem que é possível se separar com amor e respeito. Que os pais podem trabalhar juntos pelo bem dos filhos, mesmo não sendo mais um casal. 6 meses se passaram desde a primeira palestra. Zé Felipe e Virgínia já haviam palestrado em mais de 20 cidades, sempre com lotação esgotada. As meninas agora passavam metade da semana com cada um dos pais. Elas estavam mais felizes, mais seguras, vendo que ambos os pais estavam bem e trabalhando juntos. Papai, disse Maria Alice certa manhã, enquanto tomavam café da manhã, você está mais feliz agora. Por que você acha isso, princesa? Por que você sorri de verdade agora? Antes você sorria, mas os olhos ficavam tristes. Zé Felipe pegou a filha no colo. Sabe por quê, Maria Alice? Porque o papai aprendeu a gostar de si mesmo. E quando a gente gosta da gente mesmo, consegue amar os outros de um jeito melhor. E você gosta da mamãe de um jeito melhor agora? Gosto sim. Agora eu gosto da mamãe pelo que ela é de verdade, não pelo que eu queria que ela fosse. A entrevista de Zé Felipe com Léo Dias completava 1 ano. O programa especial que eles gravaram para marcar a data seria exibido naquela noite. E aí, Zé? Como você se sente 1 ano depois? Perguntou Léo. Grato, cara. Muito grato. Aquela entrevista foi o ponto de virada da minha vida. Não só salvou minha relação com as minhas filhas, como me ajudou a me encontrar como homem. E a Virgínia? Como está a relação de vocês? A Virgínia está namorando, disse Zé Felipe, sorrindo. Um cara incrível, que a trata como ela merece. E sabe o que mais me orgulha? As meninas gostam dele, e ele entende que eu sempre vou fazer parte da vida delas. Isso não te incomoda? Pelo contrário. Me deixa feliz saber que tem alguém cuidando bem dela e das minhas filhas quando elas estão lá. Porque eu aprendi que amar de verdade é querer o melhor para a pessoa, mesmo que não seja com você. E você? Tem alguém especial? Estou conhecendo uma pessoa. Devagar, sem pressa. Porque agora eu sei o que é estar bem comigo mesmo primeiro. E isso faz toda a diferença. Quando as câmeras se desligaram, Léo olhou para Zé Felipe com admiração. Cara, você virou outro homem. Não, Léo. Eu me tornei o homem que sempre deveria ter sido. Só demorei um pouco para chegar lá. Do lado de fora do estúdio, Virgínia esperava com as meninas. Não para buscar o pai, mas para comemorar o aniversário da entrevista que mudou suas vidas para sempre. Porque às vezes, para construir algo novo e bonito, primeiro é preciso ter a coragem de destruir o que não estava funcionando. E Zé Felipe havia aprendido que ser corajoso não era não ter medo. Era fazer o que era certo, mesmo com medo.